pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno, sou o novo professor de matemática de vocês. Sei que vocês são os alunos do nono ano, né? Estão já partindo para o ensino médio daqui a um tempo. Então eu quero continuar, né, com vocês os conteúdos que os professores passaram. E eu trouxe aqui uma aula bem simples de notação científica. Vou deixar tudo bem claro, vi no material de vocês que vocês já deram uma abordagem. Eu achei interessante dar uma revisada sobre este conteúdo e também vamos ver nessa videoaula que algumas definições, tá? Vamos ver alguns conceitos básicos que a gente pode ir melhorando, né, os nossos conhecimentos. Eu vou também utilizar com vocês aulas por meio do quadro aqui, tá? Já tem até algum material aqui escrito, então eu vou estar tendo vários tipos de vídeos para vocês, tá? Eu vou utilizar tanto slides que vão explicar, definir, e também vou passar alguns exercícios aqui no quadro. Também vou filmar para vocês e deixar disponível nas mídias sociais para vocês poderem observar esses vídeos, tá? E também é indispensável o uso do material de vocês. Então, quando vocês estiverem lendo o assunto de notação científica, vocês vão procurar no material de vocês aonde está escrito este conteúdo, tá? Daí vocês vão lá, vão estudar todo esse material que está aqui. Ele está baseado no livro de vocês, tá? Então, nada melhor do que vocês verem, explanarem o material de vocês para poder aprender um pouco mais, tá? Para aprender de forma mais abrangente o conteúdo que a gente vai passar. Essa aula é do dia 30/3/2020, tá bom? E é referente aos dois tempos que a gente teria caso a gente estivesse na escola, o quarto e o quinto tempo, tá? Então a gente preparou esse material para essas duas aulas. Então vamos lá. O assunto que a gente vai apresentar, a gente vai estudar, é notação científica, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, no slide que eu coloquei, vocês vão ver também no material de vocês, tá? Eu trouxe algumas coisas de lá mesmo, tá? Então, para vocês poderem aprender de forma melhor. Então, vamos lá. O que é uma definiçãozinha básica, tá? De notação científica? Um número escrito no sistema de numeração decimal, com os números naturais, recebe esse nome justamente pelo fato de usar a base 10. Então, números decimais utilizam a base 10. E as trocas ocorrem de 10 em 10, como 10 unidades que formam uma dezena. Ou seja, se você tiver uma unidade de 1 a 10, você vai ter uma dezena. Ou 10 dezenas que formam uma centena. Isso significa que quando você tiver 10 dezenas, você vai formar uma centena, né? E continuando, deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Assim sucessivamente, né? Ou 10 dezenas que formam uma centena. Enfim, nesse contexto, o número natural pode ser escrito na forma polinomial, como com a escrita de base 10, ou seja, todos os números eles podem ser escritos dessa forma, sobre a base 10, independente de qual seja, ele poderá sim ser escrito. Agora a gente tem um exemplo aqui, deixa eu mover a câmera aqui para cima, para ser melhor. Você tem um número qualquer, né? O exemplo do livro trouxe esse valor, então eu quis também trazer esse mesmo valor porque vocês vão ler a apostila, ler o trabalho de vocês aí. Então nada melhor do que utilizar os mesmos exemplos.
Vou botar para cá mesmo, porque aí eu fico olhando vocês. É 2.345. Beleza. Deixa eu pintar aqui. Tá. 2.345, ele pode ser dividido desta forma que está aqui no exemplo. Por exemplo, o 2000, ele é 2 vezes 1000, que é a mesma coisa que 2000, não é? Mais 300. 300 é o quê? Não é 3 vezes 100? Ok. Então ele pegou primeiro o 2000, depois ele pegou o 300, aí depois ele pegou o 40 e depois ele pegou o 5. Mas tudo isso ele já simplificou. Então ficou assim: 2 vezes 1000, mais 3 vezes 100, mais 4 vezes 4 vezes 10, mais 5 vezes 1. Isso é igual ao quê? Então, na notação científica, você simplifica, por exemplo, 1000 e transforma ele na base 10. Por exemplo, aonde está escrito de vermelho, é a substituição, por exemplo, do número maior. Por exemplo, 2 vezes 10 à base 3 é a mesma coisa que 2 vezes 1000. Por que é 10 na base 3? Isso daqui em diante a gente vai ver, tá? Não precisa ficar assustado, não. Vamos lá, pessoal. Eu vou pegar o mesmo valor que a gente escreveu, que está lá no nosso exemplo aqui, que é 2.345. 2.345. Tá dando para ver aí? Agora a gente vai desmembrar esse valor, tá bom? E 2.345 não é a mesma coisa que 2.000 mais 300, né? Mais 40 mais 5. Se vocês pegarem todos esses valores aqui, 2.000 mais 300 mais 40 mais 5, isso daqui vai dar quanto? 2.345, concordam? Então, e agora a gente vai pegar cada um deles, ó. Vamos pegar primeiro 2.000. Vocês concordam que 2.000 é igual a 2 vezes 1000? 2 vezes 1000 é igual a 2.000, né? E vocês concordam também que 2 vezes 1000 é 2 vezes 10 a terceira? Não entendi, professor. Por que 2.000 é 2 vezes 10 a terceira? É simples. É porque quando a gente escreve o número, a vírgula ela fica sempre no fim do número. Então, a gente pega essa vírgula aqui e move ela até chegar no primeiro número inteiro. Então, a gente vai mover 1, 2, 3 casas. Então, ficou 2 vezes 10 a terceira, porque foi o número de casas que a gente andou. O próximo, qual é? 300. Vou só dar uma pausa aqui, pessoal, porque meu braço cansou. Vamos lá, continuando. O que é 300? 300 não é 3 vezes 100? 3 vezes 100 é 300. Se vocês pegarem 100 e multiplicar ele por 3, vocês chegam em 300, tá bom? Daqui, a gente passa para o próximo passo. 3 vezes 100 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Agora, a vírgula está aqui. A gente vai andar até chegar no primeiro número inteiro. Então, a gente vai andar 1, 2 casas. Então, isso daqui significa que é 3
vezes 10A, 2, porque foi o número de casas que a gente andou para a esquerda, tá bom? Agora vamos para o próximo, que é o 40. 40. O que é o 40? 40 não é a mesma coisa que 4 vezes 10? Sim, professor, é verdade. E o que é o 4 vezes 10? Não é a mesma coisa que 4 vezes 10 a 1? Mas por que 1, professor? Porque eu andei uma casa apenas. Então é 4 vezes 10 a 1. Entendeu? O próximo, o 5. Mas, professor, será que dá para fazer com 5? Dá e sobra. O que é o 5? O 5 não é 5 vezes 1? Concorda que 5 vezes 1 é 5? Sim. Então, vamos continuar. Isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 a 0. Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 5 vezes 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 5 vezes 1, que é a mesma coisa que 5. Então, olha o que a gente tem. A gente tem, separar aqui, tá? 2 vezes 10 a terceira, mais 3 vezes 10 a 2 ao quadrado, mais 4 vezes 10 a 1, mais 5 vezes 10 a 0. Ok? Então, pessoal, como a gente pôde demonstrar através do quadro, a gente pôde ver que o exemplo 2345 nada mais é do que 2 vezes 10 à terceira, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 a 1 e 5 vezes 10 a 0. Tá bom? Em cada uma das parcelas, encontramos uma forma de escrita denominada notação científica. Então, cada parcela dessa, ou seja, cada número somado, a gente vai ter um número escrito em forma de notação científica. Como, por exemplo, deixa eu riscar aqui, 2 vezes 10 elevado à terceira, tá? Esse chapeuzinho é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado à terceira. Ou 3 vezes 10 elevado ao quadrado, ou ainda 4 vezes 10. Todos eles estão escritos em notação científica. Deixa eu apagar aqui. Deixar aqui. Próximo slide. Deixa eu ver se dá para assumir aqui. Notação científica. De maneira geral, uma expressão é escrita na chamada notação científica quando ela apresenta as seguintes condições de escrita. Quando ela tem um valor, A vezes 10 elevado a n. A pode ser qualquer valor de 1, está aqui escrito, bem aqui. A, ele pode ser qualquer valor que seja maior ou igual a 1 e que seja menor do que 10, ou seja, ele varia de 1 a 9. E o n, ele tem que ser um número inteiro. O que seria um número inteiro? Os números negativos e os números naturais, tá bom? Os números negativos são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Eles são os números que são consecutivos, tá? Não entra números com vírgula, não entra... Na verdade, o n, não entra números com vírgula nem frações, só números inteiros, ou seja, os naturais positivos e os números negativos, tá? Que vão seguindo. Ok, vamos apagar aqui. Nas condições dadas, o fator A, que multiplica a potência da base, ou seja,
esse númerozinho, essa letrinha aqui, que não é número, ele que multiplica a base 10 é um número que apresenta apenas um algarismo na parte inteira. Ou seja, os exemplos aqui. Exemplo A. 4 vezes 10 elevado à quinta. O A, ele representa o 4, tá? E o N, ele representa o 5, que é o que está em cima do 10, tá bom? Assim como os outros exemplos, ó. 5,6. O 5 representa o A, porque ele diz, ó, nas condições dadas, o fator A, que multiplica a potência de base 10, é um número que apresenta apenas um algarismo na parte inteira. Um algarismo significa, então, um número só. Então, o A representa na alternativa B, aqui, o número 5. Na C, o 3 representa o A, tá? E o menos 8, é o menos 8? Sim, o menos 8, aqui ó, que eu tô. O menos 8 representa o N. Então, de A a D, a gente tem números descritos em forma de notação científica. Não se esqueçam, tá bom? Próximo slide. Tá, a notação científica. Potência de base 10 com expoente inteiro positivo. Como foi o que eu expliquei no quadro. Deixa eu passar para baixo aqui. Por exemplo, o A. Você tem 1000 e quer escrever 1000 em notação científica. 1000 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na base 3. Por quê? Porque vocês estão vendo que está de vermelho? De vermelho foi o número de casas que a vírgula andou. Então, isso significa que vai ser o número de expoente que vai ter em cima do 10, tá? Então, se andou 3 casas, vai ser 1 vezes 10 a terceira. Na letra B. Você tem quanto? Você tem 100 mil. Aí, você pega a vírgula e anda 5 casas, né? Se você pegar, ó, vai andar 5 casinhas. Isso é igual ao quê? A 1 vezes 10 à quinta, porque foi o número de casas que a vírgula se deslocou. E potências de base 10 com expoente inteiro negativo, ou seja, você vai ter um número que está abaixo do zero. Então, você tem 0,001. Agora, você não vai mais movimentar a vírgula para a esquerda. Você vai movimentar a vírgula para a direita, tá bom? Então, vamos dar uma pausa aqui. Opa! Deixa eu voltar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ó, se vocês puderem perceber, pessoal, no exemplo A, dos números positivos, tá? Você vai ter 1000. Isso é igual a 1 vezes 10 elevado à terceira. Por quê? Porque a vírgula está aqui e ela se desloca 3 casas para a esquerda, tá bom? Isso significa então que o expoente vai ser positivo e vai ser o número de casas que ela andou, que no caso é 3. Então isso vai se deslocar para cá, tá bom? Já no exemplo de potência de base 10 com expoente inteiro negativo, você vai ter essa A aqui também, 0,001, ou seja, você vai pegar a vírgula que está aqui e vai mover para a direita. E você moveu quantas casas? 3 casas. Então, isso é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Porque você moveu a vírgula para a direita. A gente tem outro exemplo aqui, que é a B.
que é 0,1, 2, 3, 4, 5. Isso é igual ao quê? Vamos ver, isso aqui é igual a 1, né? Vezes 10. E vamos ver quantas casas a gente vai movimentar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 1 vezes 10 a menos 5. Por que menos 5? Porque ela fez um movimento para a direita. E aqui, ó, vocês podem perceber que ela faz o movimento para a esquerda. Então, esse movimento é quem diz se o expoente vai ser positivo ou negativo. Na verdade, aqui ficou muito baixo. Menos 3. Continuando, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse movimento da vírgula para a esquerda e para a direita e como isso vai influenciar se vai ser um expoente positivo ou negativo, tá bom? Vou descer aqui a minha telinha. No próximo slide. Tá. Observe que a escrita de um número em notação científica tem como base a decomposição do número em dois fatores, em que um deles é a potência de 10 e o outro um número no intervalo indicado de 1 a 9. Então, como vocês já puderam perceber, como já foi dito antes, um número em notação científica, ele vai ser dividido, né? Ele vai ser decomposto em dois fatores. Um deles vai ser uma potência de base 10, ou seja, você vai ter 10 elevado a algum número. E também você vai ter um valor, né, que vai ficar entre 1 e 9, como eu já expliquei antes. Então vamos lá. O primeiro valor aqui, bem simples, né? Ele tem 6.000 igual a 6 vezes 10 a terceira. Vocês entendem, né? Por que é 6 vezes 10 a terceira? Porque a vírgula... Aqui. Porque a vírgula, ela fez esse movimento para a esquerda. Então, ela andou 3 casas, né? Pulou 3 zeros e ficou no 6. Então, ficou 6 vezes 10 a terceira. O segundo exemplo, que é 430.000, ele andou 5 casas e parou na vírgula. Mas, professor, por que ele não parou no 43? Porque que os números eles têm que estar entre 1 e 9, e 43 é acima do 9. Então, tem que ser no 4,3, porque o 4,3 ele está no intervalo de 1 a 9. Entenderam? Por isso que é 4,3 vezes 10 a quinta. O próximo foi a C. Vocês percebem aqui, ó, que ele faz esse movimento para a direita. Então, vocês já podem perceber que o expoente ele vai ser negativo. Porque quando faz o movimento da vírgula, quando ela se desloca para a direita, ele faz esse movimento aí, o expoente vai ficar negativo. Então, vocês podem perceber que na C, ela andou 3 casas para a direita. Então, ficou 10 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? O próximo exemplo, esse daqui eu vou fazer aqui no quadro, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui para... Aqui está, pessoal. A letra D, ela dá esse número aqui e quer que transforme isso daqui em notação científica. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que movimentar essa vírgula aqui, tá? Para direita. Isso significa que o nosso expoente vai ser negativo, né? Então, vamos ver quantas casas a gente vai andar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 4,5 vezes 10
a menos, quantas casas foram? 1, 2, 3, 4, 5. A menos 5. O menos é porque o movimento foi para a direita. E o 5 é o número de casas que ela andou. Mas por que tinha que ficar no 4,5? Porque vocês veem que o primeiro número, que é antes da base 10, tem que estar no intervalo de 1 a 9. Se eu colocasse, por exemplo, no 45, esse número ultrapassa o 9. Então tem que ser o 4,5. Porque esse primeiro número, eles têm que estar entre 1 e 9, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira aula que a gente teve sobre notação científica. Um assunto bem tranquilo, bem simples. E o próximo vídeo eu vou fazer vou explanar sobre as operações que são feitas com a notação científica, utilizando a notação científica, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai ver como a gente faz essas operações. E depois desse próximo vídeo, a gente vai ter a resolução de alguns exercícios, tá? E vocês vão precisar complementar esse exercício. Por quê? Eu vou pegar os exercícios propostos ou de aplicação e eu vou resolver alguns deles, tá? E o restante eu vou deixar para vocês resolverem. Ou seja, eu vou resolver, por exemplo, tem uma questão que tem A e B. Eu vou resolver a A e deixo a B para vocês fazerem, entendeu? Então eu vou dizendo, de acordo com como eu vou desenvolvendo os exercícios, eu vou fazer uma questão e a outra eu vou deixar para que vocês resolvam, tá bom? Então, qualquer dúvida, também se tiver alguma crítica à forma com que eu ensinei, pode me perguntar, pode dizer como melhorar, tá? Esse é ainda o primeiro vídeo que eu estou criando, que eu estou fazendo, então acredito que não esteja da melhor qualidade para vocês, mas eu espero ter ajudado, que vocês compreendam, leem o livro de vocês, tá? Estudem o livro de vocês, que isso vai apenas complementar o conhecimento de vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo, até mais, um abraço, falou!